Sabe, por anos eu lutei contra a ansiedade como se fosse minha maior inimiga na vida. Eu não aguentava mais viver com a ansiedade. Fiz terapia, estudei, me formei em psicólogo, fiz especializações, mas aquele fantasma ali da angústia parece que sempre voltava. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas batiam na porta, parece que elas só se escondiam. Em algum momento voltava e todo esse ciclo iniciava novamente. A questão principal foi que quando eu parei de lutar contra tudo isso, foi onde tudo mudou. Neste vídeo eu vou te mostrar como eu transformei a minha relação com a ansiedade, como eu lido com a ansiedade, para usar a ansiedade como uma bússola para uma vida com mais clareza, propósito, autenticidade e leveza. E, além disso, tudo isso vai ajudar muito na alta performance. Mente leve, vida potente. E você também pode fazer isso. Sabe, eu sei como que é sorrir por fora, mas por dentro não tá bem. Tá um caos. Bonito? Desde a adolescência, minha vida era caótica. E quando a vida em si não estava um caos, aqui dentro estava um caos, cheio de preocupação, pensamentos negativos. Tudo me levava a um humor deprimido e sempre ansioso, preocupado, com mil e um pensamentos na cabeça. Depois melhorou com a terapia, mas a sensação que eu tinha no começo ali era de que eu estava correndo em círculos, tentando calar essa vozinha da ansiedade na minha mente. Calava ela, ela voltava. Calava, ela voltava e nunca parava. E a virada de chave foi quando eu parei de perguntar como eu luto contra isso e comecei a perguntar o que eu posso aprender, o que isso está me ensinando, por que isso está se repetindo, o que está disfuncional, que está disparando a ansiedade. E aí sim mudou. Eu quero que você pergunte isso para si próprio. O que a ansiedade está querendo te dizer? Analisando meus próprios ciclos ali, de repetições, analisando os casos que eu atendia, eu fui entendendo cada vez mais e estudando, fazendo especializações, que a ansiedade ela é uma mensageira. A ansiedade ela dispara muitas vezes por conflitos externos, mas muitas vezes por conflitos internos, quando a sua vida está desalinhada com quem você é. E por isso que calar a ansiedade, exterminar a ansiedade, ignorar, tomar remédio para simplesmente sumir, não está te fazendo bem. Mas vamos traduzir isso para um modo um pouco mais prático. Sua ansiedade é um sinal, muitas vezes existencial, de que a sua vida está desalinhada. Principalmente a ansiedade que surge meio que do nada, sem estar acontecendo alguma coisa. Às vezes, é a maneira como você está vivenciando a vida que está causando ansiedade, e a ansiedade está existindo para te avisar de que algo precisa ser mudado. Não só a ansiedade, a depressão também é este aviso. E muitas emoções. Olha como a vida é linda, o nosso corpo e a nossa mente tenta trabalhar para o nosso favor, mas a gente não sabe. É igual um carro quando ele avisa que está quebrando alguma coisa, é para te ajudar, né? Mas a gente não sabe, daí deixa na mão, vai continuando com o carro andando até que o carro quebre de vez. E aí que as pessoas muitas vezes procuram, por exemplo, terapia, quando quebrou a mente delas ali. Quando teve um machucado emocional grande, quando a ansiedade danificou uma área da vida delas. Mas a gente precisa buscar antes, até entender a ansiedade, não só tratar, para que esse ciclo se rompa de vez. E quando a gente entende o papel da ansiedade, a ansiedade deixa de ser um monstro de 7 cabeças e a gente começa a aprender com ela. Aprendendo com a ansiedade, a gente aprende muito sobre nós mesmos. E aprendendo os gatilhos reais que causam ansiedade, que às vezes é a forma como a gente vive, não só como a gente pensa e não só o que acontece, a gente consegue transformar a nossa vida. Tá fazendo sentido para você? Você tá pegando isso aí? E como fazer essa virada de chave? Bom, primeiro, ouça sua bússola. Eu falei que a ansiedade é como uma bússola, e a bússola é aquilo que aponta para um norte, um caminho. Né? Então, a próxima vez que aparecer ansiedade, algo que você pode fazer, em vez de já reprimir, já buscar evitar, confrontar, parar para refletir um pouquinho do por que será que está acontecendo isso. O que essa sensação está te dizendo? E comenta aqui no vídeo o que você acha. Sabe que porque assim, se eu fico ansioso diante de algumas situações, significa que essas situações são importantes para mim. Porque se não é importante, a gente nem sente nada. Então, tá vendo? Uma maneira de aprender sobre seus próprios valores é o que te dispara ansiedade em você. Pega um papel ali e analise ali, né? O que você quer alcançar, quais seus objetivos, como você pode chegar lá. Porque se você está com medo, isso significa que você tem um desejo. Né? O medo é a imaginação da possibilidade de um desejo seu
der errado, não conseguir ser alcançado. Por exemplo, se um assaltante aponta uma arma para um bebezinho, ele não vai ter medo. Ele talvez vai querer enfiar a arma na boca, brincar, fazer alguma coisa. Mas quando um assaltante aponta a arma para nós, que já temos um pensamento do que significa essa arma e do que ela pode representar como uma ameaça diante do desejo de viver, então aí fica assustador. Ali é o medo, né? Se eu ficar imaginando isso, aí eu vou ficar ansioso. Então tá vendo como tudo tá linkado? Se você consegue entender a ansiedade, você consegue entender melhor seus pensamentos, você consegue entender melhor o caminho que a sua vida está tomando e que talvez seja um caminho contra o que você realmente valoriza. E por isso que você está sentindo ansiedade, sentindo ansiedade, sentindo ansiedade, porque você está entrando em contato com uma vida que você não quer. Já parou para pensar nisso? Tá fazendo sentido na tua cabeça? Por isso que o meu método de atendimento sempre é buscar clareza, para essa clareza levar para autoconhecimento, aprender técnicas para lidar melhor com a ansiedade e daí sim transformar, ter ações, para que você use tudo ao seu favor para o seu desenvolvimento pessoal. E com tudo isso alinhado, você vai desbloquear uma alta performance real, uma alta performance autêntica e sustentável para você. Porque com a mente leve fica muito mais fácil de você produzir mais. Com uma vida alinhada fica muito mais fácil de você ter uma performance melhor. E se você quer isso, já se inscreva no canal e me siga nas redes sociais aí que vai ter muitas dicas e estratégias, conhecimentos para você aprender. Porque no fundo a liberdade não está em viver sem ansiedade. A ansiedade é uma emoção, todo mundo sente. Mas em viver apesar da ansiedade. Principalmente em viver usando a ansiedade como um guia para você crescer na vida. É exatamente isso que eu fui fazendo. Eu transformei este caos interno em uma carreira com propósito e uma vida serena que eu desenvolvo a cada dia. E com essa clareza toda, eu consegui destravar a minha performance. Então, bora usar a ansiedade como uma bússola, não só como uma desculpa, não só como medo, ou não só como um rótulo de que eu sou ansioso, mas bora aprender a utilizar isso a seu favor. Se inscreva no canal para mais conteúdos e me conta aí nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu ansioso? O que será que a ansiedade estava querendo te dizer?